Amém. Deus abençoe a sua vida. Gênesis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar a água e o dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que é na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na água, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenou. Amém? Amém. Uma história, texto bíblico muito conhecido, muito divulgado. Creio que todos ou quase todos, com certeza, já ouviram falar algo sobre o dilúvio, sobre a arca de Noé. Mas existe algo por trás desse texto que nós, como igreja, precisamos levar em conta a cada dia na nossa caminhada. Eu dei o título a essa mensagem: O legado de fé de Noé. Antes da gente entrar numa breve introdução, se você morresse hoje, qual o legado que você deixaria para a sua família? Você já parou para pensar nisso? Partindo do princípio daquilo que nós vamos falar, da fé. Qual o legado de fé que você deixaria para os teus filhos? Você tem aprendido a viver aquilo que Deus quer que você viva? Você tem aprendido a viver corretamente aos olhos do Senhor no meio de tanta perversidade, no meio de tanta integridade? Se Jesus olhar, se Deus olhar ao seu coração, Ele vê isso na sua vida. Eu fico assim, eu tremo nas bases com essas coisas. Confesso para vocês. Eu já falei 1 milhão de vezes, porque essa é a minha história. Na minha casa não tinha, meu pai não conhecia a palavra. Mas meu pai deixou um tipo de legado que nenhuma família perdeu. Não foi o legado
princípio bíblico também, né? Pai contra filho, filho contra pai, aquele desrespeito, perdeu seus valores, né? Imoralidade tomando conta. São tantas coisas que corrompem a família, que destroem. Mas alguém tem que ser contemporâneo na fé. Mas alguém tem que ser patriarca na fé. Olha, meu avô morreu, mas meu avô foi um homem de fé. Meu pai foi um homem de fé. Eu não posso falar isso porque meu pai não conheceu o Evangelho. Mas meu pai deixou um legado de honestidade e tal, fantástico. Exemplo de homem de caráter. Mas nós, como cristãos, a cada dia, a gente precisa entender que nós precisamos viver da forma que Deus planejou. Se a gente começar a pensar assim, olhar ao nosso redor, são tantas coisas e muitas vezes nós estamos fazendo semelhantes, tantas coisas erradas. Por exemplo, o que você espera dos governantes? O que se pode esperar? O que se pode esperar da sociedade? Nós vivemos nos dias de hoje, tudo muito claro como nos dias de Noé. Antes da gente, eu queria assim que se deixasse marcado esse texto, nós vamos ler no outro contexto aqui. Está lá em Mateus 24. Queria que se deixasse marcado. Mateus, capítulo 24. Olha o que o povo anda fazendo. Todos acharam? Versículo 37 a 44. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, fala comigo, e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vai aí no capítulo 26 de Mateus. Esse texto eu lendo aqui há poucos dias. O versículo 21 apenas, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Todos acharam? 41. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, mas a carne é fraca. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Muito bem. Voltando àquilo que a gente estava perguntando, eu estava perguntando sobre o que você acha dos dias atuais. Né? Você acha que Deus ele está contente com a terra? Não. É semelhante aos dias de Noé ou não? Fala comigo assim, eu não sei se está pior. Como estamos vivendo no meio de tudo isso? Ou se toma posição, começa a renovar a mente, ou aceita-se as imposições pecaminosas desse mundo tenebroso. Essa é a única saída, porque tudo começa pelo renovo da mente. Paulo escreve lá nos Romanos, na igreja em Roma, lá, ele diz que não vos conformeis com este século. Não se conforma com esse povo, mas transformai pela renovação. Quando a mente começa a ser transformada, os dogmas que muitas vezes nós criamos não tem valor nenhum, a gente começa a perceber que não tem valor nenhum para Deus. A gente acaba perdendo tempo com muita bobagem. Na verdade não está ganhando, está desperdiçando tempo. Então é preciso viver a palavra para mudar de vida. Se a partir do momento nós começarmos a viver isso, mudar a mente, Paulo escreve, é preciso renovar algumas coisas na nossa vida. A gente vê Jó fala assim que ele fez aliança com os seus olhos, com os seus ouvidos. Ele falou: meus ouvidos te ouviram, mas agora os meus olhos te veem. Fiz aliança contra ti com os meus olhos para não pecar. Então o nosso andar, o nosso viver, o nosso falar, o nosso ouvir, às vezes se dá ouvido a tanta baboseira, gente, você até vergonha em falar. Você vai se encher de quê? De coisas corruptíveis. E esse texto aqui deixa claro que Deus é santo. Ele deixa claro que Deus é justo. E Deus não se mistura com as sujeiras dos homens. E nem se contamina com a sua injustiça. Deus vai fazer justiça da mesma forma. Então Noé vivia para agradar a Deus no meio da corrupção e da injustiça humana. Se você voltar lá ao nosso texto base, Gênesis 6, você vai ver que o versículo 8, que foi o nosso ponto de partida, diz assim que Noé achou graça diante do Senhor. Então, se Deus olhar, será que vê graça, esse favor imerecido, no meio dessa geração que diz a Bíblia pervertida, corrupta? Então Noé vivia para agradar a Deus, e Noé era referência de justiça e integridade. Como você, como cristão, como será? Como tem sido a sua referência para a sociedade? Para que alguém pode dizer: esse seria uma mulher de Deus, esse seria um homem de Deus. Seus filhos olhar para a sua vida, ver um legado de fé na sua vida. É triste, mano, a gente olha assim, um rastro muitas vezes de homens que perseveraram na fé, mas olha para trás, os filhos tudo perdido. Dói. Quem falhou? Eu lembro falar isso porque ele testemunha, pastor Manuel Cid, ele foi pastor muitos anos, além de Foz do Iguaçu, construiu igreja, tem 2 filhos. E alguns anos atrás, pouco tempo que eu havia sido nomeado para caçador, ele foi ministrar para nós, como novos pastores. Ele falou muito sobre a questão do cuidado da família. E ele foi falando, ele fez um trabalho excelente, igreja bênção, igreja, enfim. Mas aquilo doía na alma dele. No final ele começou a falar assim: ganhei muitas vidas. Muitas vidas nós levamos ao Senhor. Muita gente foi batizada. Muitas famílias alcançadas. E hoje, os meus 2 filhos estão
Ele só voltava a gritar de dor, porque eu doía nele. Ele não pode se conformar com a perdição dos filhos. E Deus vai cobrar isso de nós. Você pai, você mãe, você está criando. A responsabilidade dos filhos é seu. Não negocie os princípios da palavra de Deus. Não abra mão. Essa ensina não. A própria palavra diz que passar disso vem do maligno. Então, como cristão, é preciso ser referência em casa, fora de casa. Noé era íntegro no meio dos seus contemporâneos, diz a Bíblia. Porque Noé andava com Deus. Está aí no versículo 9. Diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Hoje pode ser íntegro no meio da sociedade corrompida todo aquele que anda com Deus. Porque nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, fazer diferença mesmo, não viver semelhante. Agora, uma coisa eu vejo: Noé não teve preguiça para realizar a obra de Deus. Esse é um dos maiores obstáculos, o demônio da preguiça. A grande realização de Deus na nossa vida depende muitas vezes da nossa disposição. Preguiça não combina com Deus. O que Deus mandou você fazer, você tem que fazer. Noé gastou sua vida pelo resgate de vidas. Se você olhar aí, no versículo 18, fala assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Olha só. Então Deus nos chamou para resgatar vidas, e esse é o significado do ser cristão. Isso é o significado do ser igreja. Isso é o significado de viver uma vida com propósito. A igreja não pode ser um bando de veleiro aí de turismo, não. A igreja tem que ser um botinho salva-vidas. Caiu aqui dentro, é salvo. O bote que resgata. Então, quantas pessoas às vezes estão morrendo, e nós precisamos ter prazer em resgatar vidas, como igreja. Noé foi obediente no projeto de Deus. Deus aqui deixa muito claro. E aqui entra a obediência de servo. Olha comigo os versículos 15 e o versículo 16. Deste modo o farás. Olha a ordenança de Deus. Aí Deus dá aqui as medidas. Versículo 16 diz assim: farás ao seu redor uma abertura de um côvado, ou seja, 50 centímetros de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos, a arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Olha só. Deus deu as medidas da arca a Noé, e Noé fez exatamente como Deus mandou. E aí que fez a diferença na vida dele. Quando a gente faz exatamente quando Deus manda, sabe o que acontece? Tem bom êxito. Fala isso para a pessoa. Quando você faz corretamente, tem bom êxito. Aí tem umas coisas, um demônio uma tal de rebeldia, que você, gente, vamos fazer dessa forma. Não. Daí o ruim quem que é? Você que não fez. A culpa agora vai ser sua. Chega de jogar para cima dos outros. Deus é detalhista. Deus chama Noé. Noé, o povo está tomando cachaça. Noé, o povo está entrando na desgraça. Avisa esse povo que eu vou derramar água, vou acabar com tudo. Você vai fazer uma arca. E Noé fez. Noé não queria saber o que os outros estavam pensando. Não fica dando ouvido o que os outros estão pensando, não, viu? Que vai prestar conta da tua salvação é você, não são os outros, não. Noé, vou desabar a água, Noé. O negócio vai pegar fogo, vai pegar água. Então, quando você obedece, tem bom êxito. Nós lemos aí, e se você olhar também no capítulo 7, versículo 5, diz assim: ó, e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Deus é detalhista. Tem a forma certa
Deus, quando ele chama Moisés e dá lá os 10 mandamentos em Êxodo 20, no capítulo 6, no versículo 8, tem uma frase do versículo que me chama a atenção. Deus dá os 10 mandamentos. Mas no versículo 8 ele chama Moisés e fala assim: eu sou Deus zeloso. Ou seja, ou faz do meu jeito ou nada feito. Não tem meio termo comigo. Ele fala assim: sou Deus zeloso e vou visitar a iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Porque às vezes, amados, há tanta gente que começa obedecendo a Deus e depois começa a obedecer o diabo. Distorce, vira o coração com incredulidade, com rebeldia, fica só olhando para os outros. A Bíblia diz que Deus achou graça ao olhar para Noé. Então nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Se Deus falou que vai para andar em santidade, aprende a andar em santidade. Se Deus falou, sai da mesa dos escarnecedores, sai da mesa dos escarnecedores. Não, está fazendo o social. Daí enche o coração das imundícias, né? De nojeira, de lixo. Ninguém dá o que não tem. O exemplo começa. Nós vemos que Deus é detalhista. Noé teve fé para acreditar naquilo que ninguém via. Nós precisamos ter fé, amados, para acreditar naquilo que ninguém vê. A nossa base, a regra do cristão é essa aqui, a palavra de Deus. Nós não temos outro meio. Nós precisamos ter fé para acreditar naquilo que ninguém vê mesmo. E isso envolve um temer a Deus. Isso envolve fazer aquilo que Deus manda. Eu vejo assim que Noé, ele gastou a sua vida no projeto de Deus para resgatar a sua família. Se você olhar lá no versículo 18, olha lá, Deus fez uma aliança com ele. Aí ele fala assim: ó Noé, essa aliança, Noé, vai entrar você, a tua mulher e os teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Se Deus olhar para você, o que ele vê? Será que vê um homem temente a Deus? Uma mulher temente a Deus? Então Deus quer proteger toda a família. Eu lembro de uma época assim, teologicamente comprovada, a arca levou 120 dias, 120 anos para ser construída. 120 anos, vocês fazem ideia do que é isso aqui? E Noé não desanimou. Ele falou: eu vou construir, porque esse projeto é para mim e para minha família. Se o próprio pai, se a própria mãe não são exemplos, os filhos vão ser exemplos. Vai ser exemplo para quem? Você é um espelho. É isso que tem que levar a vida com Deus a sério. O significado de ser cristão dentro e fora de casa, na igreja e fora da igreja. O legado de fé de Noé resgatou a família dele inteira. E Deus, nós vemos assim, que Noé não se preocupava com aquilo que parecia impossível. Essa arca, a porta dessa arca, ela tinha toneladas, naquela época não existia guindaste. Como que Noé ia levantar essa porta? Já pensou? Se você olhar no capítulo 7, o versículo 16, na última parte do versículo, o que está escrito aí? Sabe o que Deus fez aqui? Ele fez a parte dele. Você tem feito a sua? Fala para a pessoa que está lá: você tem feito a sua? Ó, nós só constrói para erguer a arca, meu Senhor, é comigo. Ó, você vai lá e pega o macho e a fêmea, um casal de cada espécie. Mas, Senhor, como é que eu vou laçar esses bichos? Como é que eu vou laçar um leão? Ele vai me devorar. Isso aí é comigo, não é contigo. Ele fala assim, ó, deixa eu ver o versículo aqui. Olha comigo aí, versículo 20. Das árvores segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão. Você só vai chamar os bichos, eu que vou levar eles a você.
assim, ele meio que, ele falou que tinha aproximadamente 7 toneladas de ovelha. Você já pensou, Edmar? Edmar, só faz, Jesus, aquilo que eu estou te mandando aqui, o resto do mundo. Só isso. Só faz a tua parte. Mas a Bíblia diz assim que Noé tinha integridade no meio dos seus contemporâneos, porque Noé andava com Deus. O que vai fazer a diferença da nossa vida como servo de Deus? Eu vou andar com Deus. Semana que vem, se der, quem sabe se não chover, talvez eu venha. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, precisa? Sábado, domingo. Eu estou de férias. Eu não sabia que era férias de Deus. A Bíblia diz que Deus me encheu, não guarda esse nada. Vai viajar, põe tua Bíblia, quando a gente vai viajar, nossa Bíblia, nosso cenário é o primeiro. Está na mochila, levantou, pulou da cama, primeira coisa, lê a palavra, faz a tua devocional, agradece a Deus pela noite, Senhor, meu dia está nas tuas mãos. Fica com Deus. Noé achou graça no meio dos seus contemporâneos, porque Noé viveu verdadeiramente. Ele fez a sua parte. Tudo que nós precisamos é isso. Fazer a nossa parte. Eu gosto desses mínimos detalhes. Olha, Noé, a altura vai ser de tantos côvados, a largura vai ser. Se você vai abrir uma porta lateral, Noé podia dizer, mas Senhor, para que essa porta? Esse é o Espírito Santo. Não é questionar. Não é falar o que deve, que acha que sabe tudo. Eu vou fazer, Senhor. Embora Noé não soubesse o tamanho da necessidade. Mas Noé acreditou, teve fé naquilo que ninguém acreditava. Você está louco? Isso aí é um... E o povo lá festando. Festa e cachaçada. Veio o dilúvio. A Bíblia diz que exterminou toda a terra. Nos dias da vida de Jesus não vai ser mais assim. Jesus vai vir buscar os seus. Os que ficarem perecerão nas unhas de Satanás. 1000 anos. Você faz ideia do que é isso? De que forma você gostaria de ver a sua família? Deus é Deus zeloso. Então, temer a Deus é fazer o que Ele manda. O legado de fé de Noé incluiu o plano de salvação da sua família, está aí no versículo 8. Inclui a redenção, a restituição, a salvação da sua família. Deus tem uma preocupação não só com você, mas com toda a sua família, com toda a nossa família. Pode até ser taxado de bobo, qualquer que seja. Sou taxado de bobo, mas eu vou para o céu, eu vou ser verdade. Então Deus tem uma preocupação com toda a família. É preciso entrar no projeto de Deus, amados, porque dentro da arca é vida, fora da arca é morte eterna, é condenação. A igreja é uma grande arca do Senhor. Dentro é vida. Fora é morte, separação de Deus. É preciso entrar no projeto de Deus. Nossa caminhada do dia a dia. Nós precisamos entender que o mundo de Deus é outro. Existe o mundo de Deus e existe o sistema que Satanás montou o seu mundo. 1 carta de João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí as escolhas são nossas. Eu quero fazer parte do reino de Deus. Eu não quero fazer parte do mundo dos corruptos, do maligno, de Satanás. As escolhas são nossas, não é? Você escolheu, não é? É você que tem que escolher. E o tempo está passando. E tem gente que fala assim, depois que eu morrer eu me acerto com Deus. Vai ser tarde. O tempo do conserto é agora, não importa a idade que você tem. O tempo é agora. Por isso que Deus dá tantos anos para cada um.
para não perder essa comunhão. Eu queria que você abrisse lá em Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11. Noé foi parar lá na galeria dos heróis da fé. Vamos achar? Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem. Até onde vai a nossa fé? Quando acabar o dinheiro? Acabou a fé? Eu já cansei de chorar lendo esse negócio aqui, desses heróis da fé aqui. Quanta gente se tornou herói da fé. A Bíblia fala aqui, no capítulo 31, isso aqui me chama muito a atenção, no versículo 31, que ele fala da fé de Raabe, a meretriz. Foi parar na galeria dos heróis da fé, uma prostituta. Pela fé. Olha o conceito. Pela fé. Se abrisse um pouquinho mais à frente, na segunda carta de Pedro, capítulo 2. Menção em vários lugares a respeito de Noé. E aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Jesus vai voltar. Henrique está aí, dando risada dos crentes. A tata dele está feliz. Versículo 9 ele diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação dos piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Meu Deus, quanta coisa. Então, mas assim o tempo vai passando, a gente vê a Bíblia, ela acontecendo aquilo que ela vem falando há muito tempo. Com o passar do tempo, as pessoas muito se esfriando na fé, muita gente ficando pelo caminho, e há uma promessa que ele diz que aquele que começou a obra não vai parar, ele não vai desistir. Mediante as nossas atitudes, a nossa caminhada com o Senhor, a nossa vida com Deus. Então, nesse meio que nós vivemos, de tanta preocupação, de tanta má notícia, de tantas coisas, a gente pega a Bíblia assim, a gente vê que Deus é detalhista, que Deus ele é zeloso, que Deus é cuidadoso, que Deus é um Deus amoroso, mas Ele é um Deus de justiça. Não, pastor, porque Deus é amor. Isso é um erro muito grave. A essência do amor é Deus. Ele é amor. Mas conta comigo. Ele é juízo. Ele é perdoador, misericordioso. Ele é juiz. as demais coisas. Você acha que ele não vai fazer? Chegar na hora do juízo,
meio de lado. Misericórdia, afaste de mim, porque agora eu vou exercer juízo. Senão Deus estaria mentindo. Deus vai fazer justiça. Então, os concertos da vida são mediante as nossas atitudes, nosso desejo de viver esse vida com Deus. Os obstáculos serão superados, vamos dizer assim, quando nós passarmos a viver a excelência do Evangelho. Viver aquilo que Deus quer, aquilo da forma de Deus. Tem gente que quer ensinar a Deus. Quer ensinar tudo. Você fala, filho, Deus aqui sou eu. Tem gente que quer convencer a Deus do seu pecado, que é maravilhoso e que Deus tem que aprovar. Deus vai fazer justiça. Mas Jesus fala assim, Paulo escreve lá em Atos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós precisamos disso. Não é confio nisso. Eu preciso crer e obedecer ao Senhor. É preciso entrar no projeto de Deus para salvar a sua casa. Seja um exemplo. Vigie incessantemente pela sua família. Fala, Senhor, eu não aceito que nenhum deles se perca. Decrete que eles já são do Senhor. Desse mundo que as pessoas se arrebentam tanto para ganhar tanto matéria, a única coisa que você vai levar, sabe o que é? As vidas que você vai levar, você vai ganhar para Jesus. O resto, a traça vai comer tudo. A ferrugem. Vamos entrar no projeto de Deus. Vamos ganhar vidas. Não importa o que os outros. Não dê ouvidos para Satanás. Não dê ouvido para incrédulo. Eu quero o projeto de Deus. Eu quero entrar nessa área. De que forma a gente tem vivido para que os contemporâneos possam olhar e ver integridade em todo o tempo. Nós poderemos orar a Deus nessa noite, pedindo que essa graça que Deus olhou e viu na vida de Noé, Deus possa olhar e ver na minha vida, na sua vida. Amém? Noé não quis saber que os outros iam pensar. Deus, o Senhor falou, é tantos cômodos vai ser feito como o Senhor mandou que eu fizesse. Você tem feito como o Senhor tem mandado que você faça? Vamos orar a Deus. O que está faltando? O que é preciso? Deus fala assim, Noé, vai, é para afetar essa arca com betum. Todo mundo sabe o que é betum? Ele é mais consistente do que concreto. Ele produz algo da matéria inflamável, porque ele cria tipo um plástico por dentro, para não passar água mesmo. Foi a orientação de Deus. Na nossa vida de santidade é preciso passar betume. O diabo não está infiltrando as artimanhas que o diabo tanto insiste. É preciso passar betume na boca, nos ouvidos, na língua. Na nossa vida, para não entrar as infiltrações que Satanás não faz. Ele chega assim, ó, é para calafetar com betume, não é com concreto, não é com madeira de cipreste, é com betume. Mas vai ser como o Senhor falou. Vamos betumar a nossa vida com santidade. Amém? Oh meu Deus. Foi parar a galeria dos heróis da fé. Mas Deus também pode reverter a história de cada um. A partir do momento que se arrepender, arrependimento é verdadeiro, se agarrar ao Senhor, Deus tem algo novo a fazer. Você quer isso? Amém? Vamos entrar no projeto de Deus. Dentro da arca é vida, fora da arca é morte. O que a gente poderia estar orando sobre tantas coisas nessa noite que tem incomodado? Às vezes dói ver a família se definhando muitas vezes, insistindo em viver o vício, em viver na perdição. Muitas vezes você vai falar com ele e fala,
falando assim que ele tem Deus no coração. Não tem. Isso é mentira do diabo. Se ele tivesse, ele não faria isso. E o que você tem que fazer, pastor? Orar incessantemente. Senhor, eu declaro que ele é do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, alcança o coração dele, Senhor. Resgata a alma do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, de quem quer que seja. Essa tem que ser a nossa oração. Vamos orar a Deus. Vamos orar. Incessantemente, vigiar e orar. Porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não venha haver fraqueza.